escutas com autorização da Justiça e a fiscalização do Ministério Público Federal. Os dados estão lá, os autos estão lá, inclusive a própria CPI teve acesso. Por que convocar? Né? Então ficou-se aí no ar, né, para a população avaliar, e a população avaliou de uma forma negativa, né, esta desenvoltura dessa comissão parlamentar de inquérito, que manchou, né, diga-se de passagem, a imagem do parlamento brasileiro, haja vista que existem outros fatos aí, né, que tentam manchar a imagem do parlamento brasileiro, que o parlamento brasileiro, na maioria, não são pessoas desonestas, né, mas existem determinados integrantes que as suas condutas são reprováveis, né, pela sociedade brasileira, e essa comissão parlamentar de inquérito deu um mau exemplo, né, à população, e com certeza o povo brasileiro em 2010 vai saber dar resposta a esses integrantes, a essas pessoas que participaram desta CPI com o intuito criminoso de proteger um banqueiro condenado, Daniel Dantas. Como o senhor mesmo afirmou, Daniel Dantas foi condenado, mas a pena dele não foi executada. Se o senhor se sente frustrado por isso? Não, existem as leis no Brasil que assim permitem que não só o banqueiro condenado Daniel Dantas tenha esse privilégio, né, mas evidentemente que essa legislação, né, anacrônica, ultrapassada, né, que retarda aí o cumprimento de uma pena, né, e por ele ter muito poder e dinheiro, ele vai utilizar todos os meios necessários para que essa pena não seja executada. A exemplo do que ocorre, né, ao contrário, aliás, ao contrário do que ocorre com a maioria da população brasileira, que é povo sofrido, de comunidade carente, onde basta, né, subtrair, né, um pedaço de carne no açougue, ou um quilo de feijão, né, ou até mesmo uma lata de óleo, que vai ser levado ao cárcere e vai permanecer lá, né, os dias que for necessário, né, porque essas pessoas não têm recurso, não têm acesso e não têm a segurança jurídica que esta minoria privilegiada no Brasil tem. O senhor acredita no nosso poder judiciário? Acredito plenamente na justiça brasileira, né, apesar de que alguns integrantes tenham, né, se manifestado às vezes de uma forma equivocada, mas eu acredito, haja vista a resposta que o Tribunal Regional Federal de São Paulo deu em relação aos processos que tentavam ali criar óbices à operação, à investigação da Satyagraha e até mesmo a ação penal, a futura ação penal que o banqueiro condenado Daniel Dantas irá sofrer no futuro. Então, é a vitória da justiça brasileira. Então, demonstra o compromisso do judiciário brasileiro com a verdade, né, em sintonia com o que o povo brasileiro deseja e almeja, ou seja, segurança jurídica tem que ser para todos. Delegado, o senhor acredita que o crime organizado necessariamente passa por Brasília, tem envolvimento de política? Não necessariamente, né? Quando há o crime organizado que notadamente tem envolvimento de recurso público, né, há sim uma participação de integrantes, né, do governo federal, ou do governo estadual, do governo municipal, né, e isso há um reflexo muito grande na estrutura do Estado, né, e esses crimes têm crescido, né, à medida que cresce o combate, cresce também, né, toda essa estrutura criminosa, modifica-se, né, o modus operandi, se sofistica. Então, tem que haver uma resposta mais rápida do Estado brasileiro em relação a esse tipo de crime. Está acontecendo um processo contra o senhor, até mesmo de tentativa de exclusão da Polícia Federal. A quem interessa esse tipo de acusação contra a figura do delegado? Aos grandes criminosos, né, do crime organizado, em especial ao banqueiro condenado Daniel Dantas, que muito vai facilitar a defesa dele. O delegado, em 2008, disse que, ao ser perguntado sobre suas pretensões políticas, abre aspas, o senhor disse: sou candidato a ser carcereiro do banqueiro Daniel Dantas, na penitenciária que ele for cumprir pena. O senhor ainda é candidato a esse cargo, ou hoje o senhor está abrindo um pouco mais o leque e vamos... Não, eu acredito que eu estou mais próximo desse cargo, né? Uma vez que eu não nasci delegado de Polícia Federal, e se eu for demitido da Polícia Federal, eu vou me candidatar a fazer um concurso para agente penitenciário e ser carcereiro do banqueiro condenado Daniel Dantas na primeira penitenciária federal que porventura foi inaugurar, destinados a banqueiro. Para a gente encerrar, delegado, como é que o senhor vê aí
durante esses últimos anos, a atuação da Polícia Federal, da instituição Polícia Federal? Infelizmente eu não posso falar, né, a respeito da atuação da Polícia Federal, eu falo em meu nome, né, eu não posso falar dos trabalhos que eu executei, foram trabalhos que muito dignificaram e honraram o compromisso meu, da minha equipe, com o povo brasileiro e com o Brasil, né? Isso eu posso lhe assegurar. Honrei o dinheiro que o contribuinte me paga mensalmente, que quem paga o meu salário não é ministro, não é diretor-geral da Polícia Federal, não é autoridade nenhuma. Quem paga o meu salário é o povo brasileiro, é o contribuinte, é aquele trabalhador que sai de manhã cedo com a marmita debaixo do braço, ou que é funcionário público, funcionário liberal, enfim, de todo o segmento da sociedade, é que advém o meu sustento. Meu compromisso é com essas pessoas. Ok, então o nosso programa de classe vai ficando por aqui. Se você quiser participar do nosso próximo programa, mande sua sugestão de pauta para o e-mail imprensa@sintelmg.org.br. Até o próximo programa.